exatamente 8h30 desse dia 15 de março. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para essa aula aberta chamada Design Instrucional e Scrum para projetos de aprendizagem. A nossa programação é que essa aula dure em torno de 60 minutos, e é lógico que eu espero conseguir contar com vocês até o final do nosso encontro. Como eu disse anteriormente, quando você fez a inscrição, teve a possibilidade de nos colocar algumas questões, e eu selecionei algumas para enriquecer o nosso papo durante a apresentação, e lá no finalzinho também a gente deve ter um tempinho para uma pequena sessão de perguntas e respostas. Foi fixado e foi apresentado para vocês que nessa aula nós iríamos falar sobre o que é e para que serve o design instrucional, a essência do método Scrum e sua aplicação em projetos de aprendizagem, as principais propostas e tendências do design instrucional, os componentes e as características de um projeto eficaz e o que torna uma aula inesquecível. Antes, porém, e eu sei que eu estou falando com um público bastante diverso, eu tenho aí alguns colegas antigos, mas também uma turma que está me conhecendo agora. Então, uma breve apresentação. Eu tenho um pouco mais de 30 anos de vida profissional, em que boa parte dela dedicada à área de tecnologia da informação. Eu comecei como desenvolvedor, depois virei analista, gerente de projetos, uma trilha que parece um tanto tradicional. Nos últimos 10 anos eu me converti num solista, virei instrutor, palestrante, blogueiro, e nas horas vagas também, talvez uma das minhas principais e mais gostosas funções, de tio e de escritor. Está conosco, e quem chegou antes já me viu conversando com o Leandro. O Leandro é o moderador do bate-papo, ele vai nos acompanhar durante todo esse encontro. O Leandro é um dos caras que assistiu a todos os eventos e todos os cursos que eu montei até hoje, desde a primeira edição do FAN, do Formação de Analista de Negócios, há 10 anos, e de lá para cá é um companheirão. E se não fosse por ele, talvez esse evento não estivesse acontecendo hoje. Ele deu uma força danada, não apenas na divulgação, mas também como crítico, editor e tudo mais. Bom, Leandro, fica aqui o meu agradecimento, e vocês, insisto, vão continuar convivendo com ele, porque ele está moderando o bate-papo, ele deve responder algumas das questões e me repassar outras para que eu responda durante essa nossa aula. Bom, eu estava falando nos últimos 10 anos, me dediquei a uma carreira solo, e aqui estão algumas das empresas que me contrataram para alguns dos meus treinamentos, particularmente a minha vaquinha leiteira, chamada FAN, Formação de Analistas de Negócios. É um produto que eu já tentei aposentar, mas não consigo. Até hoje eu tenho uma demanda muito grande por ele, e graças a ele eu pude, de certa forma, conhecer quase todo o Brasil e interagir com diversos profissionais, particularmente dessas empresas. Quando eu comecei há 10 anos, eu preciso confessar, eu não tinha a menor ideia do que era design instrucional. Eu acho que é um caminho relativamente comum. Você se especializa num tema e depois vê a possibilidade de converter esse tema em projetos de aprendizagem. No meu caso, eu montei uma oficina. A primeira edição era um terror. Eu recebi de cara mais de 50 pessoas na sala de aula, mas era um terror, porque apesar de vendida como uma oficina, como um workshop, ela era um palestrão com 7 horas de duração, e para minha surpresa, e para a surpresa de muita gente, foi um baita de um sucesso. Eu estou falando daquele mesmo produto que está comigo há 10 anos. Quando caiu a ficha, quando eu reparei que a área de treinamento, muito mais do que consultoria, tinha virado meu ganha-pão, eu falei, está na hora então de aprender a dar aula. Né? Ninguém nasce sabendo. E foi quando eu descobri o design instrucional e comecei a fazer pesquisas e a desenvolver um método próprio. Até o ano passado, até o finalzinho do ano passado,
essas pesquisas estavam fechadas, esse método era fechado. Eu montava os meus treinamentos, montava os meus cursos, oficinas e tudo mais, e dava a cara a tapa. Até que, de repente, eu percebi que esse método, que esse conjunto, que essa salada metodológica, que tem gente que chama de holismo criativo, que tudo isso que eu montei, de certa forma, poderia se configurar também um produto de treinamento. E por isso eu invado agora essa área de design instrucional. Essa definição que eu tirei da Wikipédia é bem legal. Para que serve o design instrucional? Para criar experiências que tornem a aquisição de conhecimentos e habilidades mais eficiente, mais eficaz e mais atraente. Para quem é o design instrucional? A diversidade do público que se inscreveu para essa aula é algo surpreendente. Para quem está do lado de cá, acostumado a falar só com gente de TI, hoje eu sei que aí desse outro lado nós temos publicitários, lógico, professores e designers instrucionais, psicólogo, publicitário, professor, e a diversidade é imensa. E não só de profissões, mas também a diversidade em termos de localização. Eu não sei se já estão aí na sala, mas nós temos colegas até de Portugal assistindo essa aula, além de uma turma de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sampa, que eu espero que as manifestações não os tenham atrapalhado, e assim por diante. Enfim, o design instrucional fala com um monte de gente. Eu destaco nesse slide, talvez, o principal público. E nós temos a turma de RH, que deve se interessar por isso, porque em muitas empresas é o RH que trata do desenvolvimento de talentos, da contratação de treinamentos e tudo mais. É lógico que o outro público óbvio são os designers, os instrutores ocasionais, uma pessoa que talvez vislumbre um ganha-pão, como eu fiz há um tempo, né, de dominar um determinado tema e está interessado em montar um treinamento. E aqui a gente não exclui nada, tá? Você quer dar uma aula de música, você quer ensinar culinária mineira, você quer, sei lá, ensinar a jogar futebol, vale tudo. O design instrucional não tem restrição de tema. E aí seguimos com conteudistas, mentores e coaches, e particularmente professores. Eu tive a chance de testar uma versão da OPA, uma versão reduzida da OPA, no mês passado, numa escola pública estadual daqui de Varginha. Aliás, eu nem tinha falado isso, né? Eu estou falando de Varginha, Minas Gerais, que infelizmente entrou na mídia desde a semana passada por causa da contratação daquele goleiro assassino. Mas isso foge ao nosso tema. Voltando. Eu fiz 2 edições da OPA com uma carga horária reduzida, com cerca de 3 horas e meia cada uma delas. E eu escolhi um público a dedo, né? Na verdade, numa combinação com um colega, eu consegui falar com professores da rede estadual, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Qual que era a minha maior preocupação nesse teste? Ver se esse meu vocabulário de TI, se esse meu vocabulário de negócios, carregado e poluído com jargões, não atrapalharia esse produto. Esse produto ele não pode ter esse tipo de restrição, ele não pode ser especialista, no sentido de falar com uma área específica. E o resultado foi bastante positivo. Essa aula, de certa forma, já é algo amadurecido daquele encontro que eu promovi no mês passado, numa escola aqui em Varginha. Qual a motivação para a gente estar aqui? Eu adoro essa provocação do stopper. Muita gente vê os dias de hoje com um viés um tanto negativo, né? A coisa está ficando mais complicada, o mundo está ficando mais violento e por aí vai. É uma era de transição, isso aqui dá pano para manga esse assunto, mas eu gosto dessa provocação. É a melhor era para estar vivo, quando quase tudo que você pensa que sabe está errado. Um tapa na cara e uma belíssima provocação, e de certa forma uma razão para a gente estar aqui, conversando sobre design instrucional. Como assim? Quase tudo está errado. Repara quanta ansiedade existe no mundo hoje. Há uma leitura para essa ansiedade toda, que os desafios que nós enfrentamos, nós não estamos devidamente municiados para enfrentá-los. E daí tanta ansiedade. Se a complexidade só aumenta e só tende a aumentar, essa ansiedade também tenderia a acompanhar se a gente não fizer nada a respeito. Aqueles que estão numa teórica vida mansa, e que não reparam ou não têm na sua vida profissional, no seu dia a dia, um grande desafio,
eles estão em 3 estágios. Se também o seu nível de capacidades, ou seja, de conhecimentos e de habilidades, não é lá essas coisas, ele está apático. Um pouquinho nessa escala de capacidades, ele pode estar entediado, ou então tratar o seu dia a dia, e particularmente tratar o seu trabalho de forma bastante relaxada, com desdém. Subindo na escala do desafio, nós temos 2 cenários. Aquela pessoa que está preocupada, porque está sentindo que não está municiada para aquela responsabilidade que lhe atribuem, ou aquela pessoa que está sob controle, afinal de contas ela está bem formada, está bem equipada para enfrentar aquele desafio. Essa é a tal zona de conforto. Ela é um tanto perigosa, porque de uma hora para outra, numa mudança de negócio, numa mudança de emprego, numa mudança de tecnologia, aquela sua capacidade pode se tornar obsoleta numa taxa muito rápida e com uma frequência que é cada vez mais rápida, o que nos levaria para um outro estágio, o estágio da excitação. Ainda ali, se estamos bem capacitados, de certa forma, segundo esse diagrama, está azulzinho, né? O nosso céu ainda está azul. Mas o que deveríamos buscar todos, particularmente na vida profissional, é um estágio que esse autor de nome impronunciável chama de fluxo, executar com fluência. Esse cara está sendo citado cada vez mais em diversos livros, a palestra dele no TED é maravilhosa, quando ele explica de uma forma muito didática o que é esse estado de fluxo, ou a fluência. Mas quando você está criando, está trabalhando em algo em que nem repara, nem percebe o tempo passar, em que a sua motivação é o próprio produto daquele trabalho, é quando você se encontra em fluxo. Por que eu estou trazendo isso para uma aula de design instrucional? Porque, de certa maneira, a gente deve buscar esse estado quando a gente desenha uma aula, quando desenhamos cursos, quando desenhamos oficinas e assim por diante. É uma meta, é um estágio em que a pessoa se sente confortável, ela se sente feliz e, principalmente, ela se sente realizada quando em fluxo. Eu gosto de combinar esse diagrama do fluxo com uma outra provocação que vem de um outro autor muito legal. Se tudo o que você tem para oferecer hoje, enquanto profissional, está nessas 3 caixinhas, ou seja, é obediência, é zelo e é expertise, é um certo domínio da sua área, se preocupe. Você já está sendo substituído por sistemas, por máquinas, você já foi terceirizado. Uma parte do seu trabalho nem se executa mais, talvez, na mesma cidade onde você está. Se isso é tudo que nós temos para oferecer, enquanto profissionais ou enquanto empresas, é a turma que está numa região de risco. A diferença, e o que importa a partir de agora, são esses outros adjetivos a mostrar. Quem registrou isso, esse autor que eu estava elogiando há pouco, é Gary Hamel, num livro muito legal chamado O que Importa Agora. Vocês vão reparar que essas dicas bibliográficas aparecem durante toda a nossa aula, e elas aparecem nesse cantinho embaixo na tela. Bom, seguindo. Se nós vamos buscar, seja no sentido do fluxo, seja no sentido de termos mais iniciativa e sermos mais criativos, é interessante que as nossas aulas, os nossos cursos, o nosso design tenha essa preocupação por natureza. Eu cito aqui um dos grandes do jazz, Bird, porque ele, sem querer, ele nos ensinou um metamodelo para design instrucional. Domine a música, domine o seu instrumento, agora esqueça essa besteira toda e apenas toque. Não se sabe se um dia Bird teve algum tipo de contato com o mundo oriental, particularmente com artes marciais japonesas, mas o que ele sugere nessa colocação é praticamente a mesma coisa que nós aprendemos em artes marciais japonesas, chamado Shu-Ha-Ri. São essas as letrinhas japonesas que apareceram aí para você. Numa tradução bem livre, eu chamo de abrace, solte e deixe voar. Vinda do mundo das artes marciais, esse método ou esse metamodelo trata do tipo de relação entre o aprendiz e o mestre. Então, num primeiro nível, abrace, cuide do seu aluno. Aqui a disciplina é muito importante
e é muito importante que as fronteiras estejam muito bem delimitadas. O seu aluno precisa de todo cuidado, porque ele está iniciando uma nova carreira, ele está iniciando uma nova função, ele está adquirindo conhecimento praticamente do zero. É um primeiro estágio. Quando vamos para o SOLT, a ênfase sai da teoria e vai para a prática, e para a prática, e para a prática. A ênfase aqui está em dominar as ferramentas, ou retornando ao Beard, se no primeiro momento era domine a música, conheça as escalas, conheça as notas, agora é domine o seu instrumento, ou seja, domine as ferramentas, conheça os métodos que você tem para executar. E no terceiro ponto, no deixe voar, é o momento de imaginar, de criar e de inovar. Infelizmente ainda há muito preconceito, e muita gente acha que criatividade é uma coisa para artistas, e desconsideram que praticamente tudo que nós temos em ciência, desde Einstein e desde antes, tem a ver com criatividade. Para falar a verdade, talvez a única profissão, a única área que a pessoa não pode ser muito criativa é na contabilidade, né? E isso dá problema. Mas tirando isso, a criatividade está em tudo que a gente faz, seja um analista de negócios, seja um psicólogo, seja um médico e assim por diante. E quando desenhamos um curso, quando desenhamos um treinamento, a gente deveria buscar essa escala e se preocupar com essa escala e com a diferença que existe em cada um desses níveis. Quando você desenha uma aula, para que nível desse você está apontando? Você está tentando atender todo mundo? Você está tentando atender aquele cara que já tem toda a base teórica e que só tem interesse em conhecer novas ferramentas? Ou você está tentando levar um curso avançado para uma pessoa que nem tem a base teórica? Será que ele vai aproveitar aquelas ferramentas sem conhecer a teoria que o embasa? É muito difícil. Um colega nosso, brasileiro, o Alexandre Magno, lançou recentemente um livro e uma ideia, uma teoria, que ele chama de Learning 3.0. Ele não faz essa relação desses três níveis de aprendizagem com Churrari. No livro dele, a menos que tenha passado desapercebido, mas eu garanto que li com atenção, ele não faz essa relação direta, essa relação eu estou construindo agora. Mas tem muito a ver. O que ele chama de aprendizagem 1.0, há essa tutela do aluno, esse cuidado, o ato de abraçar, e há também a responsabilidade do designer de definir não só o objetivo da aula, mas também praticamente todo o conteúdo da aula. Quando avançamos para o 2.0, de certa forma o objetivo está colocado, mas o conteúdo é negociado. E no terceiro e último nível, a gente chega no que eu chamo de pool, ou seja, o aluno, de certa forma, vai determinar o que ele quer estudar. Né? Você, como designer, não vai simplesmente falar, esse é o conteúdo programático, toma e vamos falar sobre isso. Não, a coisa se inverte. E é exatamente essa pegada do Learning 3.0 proposta pelo Alexandre Magno. São pessoas num nível de capacitação e que o treinamento não é mais assim tão dirigido, mas eles, o pool, eles puxam para eles esse conteúdo. Esse é um assunto muito legal, iria adiante, mas não posso me aprofundar muito nele. Fica aqui essa provocação, tá? Que as nossas aulas, os nossos cursos, independente do seu projeto de aprendizagem, nós devemos respeitar essa escala, e de certa forma esse é o metamodelo que guia todas as minhas sugestões. Mas falando propriamente do design, né? Quando ele começa, como ele começa? Em praticamente todas as propostas, o primeiro trabalho que nós executamos é chamado de análise do trabalho, ou análise dos trabalhos, ou job analysis, ok? Você vai pegar o trabalho que uma pessoa executa e analisar esse trabalho de forma a detectar as deficiências em termos de conhecimento, de habilidades ou de atitudes, para poder montar o seu treinamento. Quando olharmos para o trabalho, é interessante hoje que nós temos 4 categorias. Uma parte dos trabalhos já foi externalizada. Quando você, por exemplo, acessa através do seu celular, o seu internet, o seu banco e consulta o teu saldo, a turma mais novinha não deve se lembrar, mas houve uma época que você tinha que se dirigir até uma agência bancária para saber qual era o seu saldo bancário.
E você ia até um caixa e conversava com uma pessoa, que ia até atrás lá no balcão, buscava numa fichinha de papel a sua conta e anotava no papelzinho para ti qual era o seu saldo. Um dia esse trabalho foi executado manualmente. Os trabalhos que já foram externalizados, de certa forma, as empresas os delegaram para os seus próprios clientes. Então, tudo que se apresenta como autosserviço online, quando você faz um check-in no aeroporto, o check-in no hotel, são todos exemplos de trabalho que já foram externalizados, ou seja, muita gente perdeu esse emprego. Antes disso, eles, lógico, já foram automatizados também, mas enquanto automatizados, ainda estavam no domínio e sob responsabilidade total da empresa que o executava. Olha só, dos 30 e poucos anos de carreira que eu tenho, eu passei os primeiros 2/3, mais de 20 anos, ensinando computadores, trabalhando principalmente com esse segundo tipo, automatizando sistemas. E uma coisa que eu aprendi nos últimos 10 anos é que é muito mais fácil ensinar computador do que ensinar pessoas. De 10 anos para cá eu estou falando de ensinar pessoas, e aí me deparo com 2 outros tipos de trabalho. Aqueles que já foram padronizados, que estão de alguma forma padronizados, e aí nós falamos de processos, de procedimentos, de tarefas e assim por diante. É de se perguntar por que isso que está padronizado ainda não está automatizado. Existem várias razões, uma delas pode ser o custo. E no primeiro ponto, nós temos os trabalhos de fato artesanais, aqueles trabalhos cuja automação ainda é muito difícil. Quando nós vamos desenhar um curso qualquer, um treinamento qualquer, nós devemos prestar atenção para que tipo de trabalho é. Nós temos oportunidades de treinamento aqui, pelo menos nos 3 primeiros itens, nos trabalhos artesanais, padronizados e automatizados. Mas cada tipo de treinamento aqui tem um perfil totalmente diferente. Totalmente diferente. Ensinar um trabalho que já está padronizado é praticamente passar uma receitinha de bolo para os seus alunos. Não estou simplificando em excesso a coisa, eu sei que existem alguns trabalhos complicados e complexos que já estão padronizados, mas de certa forma é isso, é você seguir uma receita. Já os trabalhos artesanais exigem uma perspectiva um tanto diferente. Essa seta indica a comoditização, para colocar de uma forma bem clara uma provocação. Quanto mais à direita se encontra um trabalho, mais risco de extinção ele tem. Hoje, já no presente, é aquela profissão, é aquela função que tem os menores salários e que tem o maior risco mesmo de simplesmente deixar de existir. Voltando ao nosso tema principal, ao designer, a quem vai preparar um treinamento, entender essa separação, entender o tipo de trabalho que é feito é o nosso primeiro passo. Isso é a análise do trabalho, ou job analysis. E aí nós precisamos de uma ferramenta que nos ajude a analisar um trabalho específico. Vindo do mundo da análise de negócios, como eu venho, com análise de processos e tudo mais, seria muito fácil poluir esse trabalho com algumas coisinhas de um tecnicismo um tanto exagerado. Eu achei num outro campo, numa outra seara, de quem lida com inovação, uma ferramenta muito legal chamada Jobs to be Done, ou, no nosso português, Trabalho a Realizar. Quando ela foi desenhada, há cerca de 25 anos, e até hoje, ela é apontada para trabalhos de inovação, para uma empresa que queira desenhar um novo produto ou um novo serviço. Essa é a intenção original dessa ferramenta. Mas quando eu mergulhei um pouquinho mais nela, eu falei, caramba, tem tudo a ver para o desenvolvimento de um curso, de um treinamento. Tem tudo a ver utilizar essa ferramenta para desenvolver um novo treinamento. Ela é o meu ponto de partida. E essa redação que eu faço é a mais simples que você pode encontrar. O que ele precisa fazer e por que ele precisa executar aquele trabalho. Repara que isso faz muito sentido no contexto de uma empresa, de um negócio qualquer, mas faz muito sentido também no nosso dia a dia em qualquer coisa. O Job to be Done se aplica a qualquer necessidade do nosso dia a dia. Então você, por exemplo, a Mariazinha quer aprender a fazer pão de queijo, o Joãozinho quer aprender a tocar o Wish You Were Here, do Pink Floyd. Repara que qualquer coisa pode ser configurada e tratada como um trabalho a realizar e, consequentemente, virar alvo do nosso trabalho de design. Uma vez identificado o trabalho, você vai desenhar uma aula.
E aqui, para boa parte de vocês, talvez agora eu apresente uma pecinha nova. Durante um bom tempo estudando design instrucional, eu senti muita falta de um modelo para aulas. Existem diversos, mas eu sou muito chato. E foi difícil me pegar. Até que eu comecei a experimentar esse cara, que é conhecido genericamente como design reverso, ou backwards design, ou pela sua marca registrada, Understanding by Design. Ele foi apresentado ao mundo de uma forma geral neste livro que apareceu aí embaixo, publicado em 2005. Mas ele é de uma experiência um pouco anterior. O que é curioso é que o mundo do design instrucional, de certa forma, ignora um pouco esse cara, porque o público principal desta proposta ainda são as escolas, principalmente as escolas de nível fundamental e médio lá nos Estados Unidos. Já existem várias referências e vários casos de uso deste método, mas a sua aplicação em design instrucional ainda é um tanto rara. Particularmente aqui no Brasil, eu achei um designer no Rio de Janeiro que falou que conhecia, mas que não utilizava esse modelo. Pois bem, eu não entendi bem o porquê e quais restrições ele colocou. O fato é que, quando eu comecei a experimentar, eu gostei muito e é lógico que eu incorporei esse modelo ao meu método. Ele merece um pouco mais de detalhamento. Eu só chamo a sua atenção para o seguinte. Repara que também ele tem 3 pecinhas básicas, tá? 3 partes, que ele chama de 3 estágios. Os objetivos, as evidências e o plano de aprendizagem. Já vai ficar claro porque que ele também é conhecido como design reverso. Vamos lá, vamos estourar um pouquinho mais esse modelo. O primeiro passo, no primeiro estágio, nós fixamos os objetivos. E aqui somos bastante generosos. Esse objetivo tem uma relação direta com aquele porquê do job to be done. E você... me desculpem, me distraí só um pouquinho aqui. Espero não ter causado nenhum acidente aí nas telas. Bom, você define os objetivos e define em alto nível o que a pessoa vai compreender, quais são as grandes ideias. E quais são as perguntas essenciais que vão motivar pesquisas, que vão motivar que a pessoa desenvolva aquela compreensão. Agora nós temos 3 pecinhas. O que a pessoa precisa conhecer, quais habilidades ela vai desenvolver e quais atitudes ela deve ter. Repara que nós tratamos aqui de 3 casos numa mesma programação de aula. Para aquele caso em que a pessoa fala, eu não sei, eu não conheço isso, ou eu não consigo fazer isso, ou eu não quero fazer isso. Cuidado com o não quero, tá? Não é só má vontade, não. Imaginem, por exemplo, a dificuldade de um cara que ensina a dirigir para uma pessoa que tem paura de carro, como eu, por exemplo, que não consegue sentar atrás de um volante e morre de medo. A atitude ali esse eu não quero, eu estou morrendo de medo de fazer isso. Tá? Mas, enfim, quando fixamos objetivos, somos generosos assim, somos detalhistas assim, e separamos muito bem o que você vai conhecer, o que você vai conseguir fazer e que tipo de atitude a gente espera incentivar. Esse é o primeiro estágio desse modelinho chamado design reverso. Agora o nome design reverso vai ficar mais claro, porque a segunda coisa que nós desenvolvemos, o segundo estágio, são as evidências, ou para quem é professor, são as provas. Olha só que inversão. Antes de você desenvolver o conteúdo da aula, você vai desenvolver as provas, os testes, as evidências de que aquele aluno, de que aquele participante de fato aprendeu, de fato compreendeu. Essa pegada, ele tem um primo no mundo de desenvolvimento de sistemas, chamado TDD, de desenvolvimento orientado a testes. E logo que eu conheci o design reverso, eu já percebi essa coincidência. Faz muito sentido que antes de desenvolver o plano de aula, você desenvolva as provas. Porque aí, depois, no desenvolvimento do plano, você já faz um plano bem específico para matar cada uma daquelas necessidades. E repara, quando eu estou falando de prova, por favor, a gente não está falando só de provinhas de múltipla escolha, de chamada oral, de algumas coisas básicas e tão tradicionais nas nossas escolas, tá? Quando você é um designer, você tem à sua disposição uma quantidade quase infinita de ferramentas para avaliar se as pessoas estão de fato aprendendo. Deixa eu trazer um exemplo para vocês,
que eu gosto muito de usar em sala de aula. Usando pequenas fichas 3x5, num determinado momento da aula, você pede que cada aluno anote numa fichinha uma pergunta sobre aquele conteúdo. Ok? Todos os alunos preenchem. Quando é a primeira vez que você usa essa ferramenta, os alunos pensam que essas fichas vão ser submetidas a você, instrutor, e que você vai sair respondendo uma por uma. Se enganam e quebram a cara, porque você pede que eles rodem essas fichas entre eles, ou seja, pega a fichinha com a pergunta que você escreveu, entregue para o seu colega à direita e assim por diante. Assim, todos os alunos vão estar com uma pergunta. E aí você pede que cada um deles agora, no verso, responda àquela questão. Repara que eu acabei de aplicar uma belíssima de uma prova e, como instrutor, eu não tive praticamente esforço nenhum. E, de certa forma, se você checar aquelas fichinhas depois, você vai confirmar que diversos alunos enfatizam uma ou outra parte do seu conteúdo e, pela qualidade das respostas e das perguntas, você vai saber até que ponto você foi eficaz enquanto instrutor. Enfim, quando a gente está falando de evidências, o universo aqui é imenso. E você não busca evidências a cada bimestre, por favor. Você não busca evidência no final de uma oficina de 8 ou de 16 horas. Você busca pelas evidências durante toda a aula. Por fim, o terceiro estágio, nós temos aí sim o plano de aprendizagem. Aqui está o seu plano de aula. Que teoria você vai apresentar, como você espera apresentar aquela teoria, você vai desenvolver alguma apresentação, você vai passar um texto para a turma ler, não importa, de novo, você tem infinitas formas de fazê-lo. Quais atividades práticas serão executadas? E assim por diante. Aqui está um plano de aula, e dependendo do seu projeto, dependendo da sua necessidade, é lógico que esse plano tem diversas características, ele pode ter diversos formatos. O único formatinho padrão que eu costumo recomendar, que eu gosto de citar, é esse pequeno losango que apareceu aí. Você prestar atenção que entre o início, o meio e o final da aula, o tipo de atividade, a sua postura enquanto instrutor, ou o seu trabalho enquanto designer, muda bastante, né? Na abertura, o tipo de impacto, a tal da atividade quebra-gelo, principalmente se são encontros ocasionais e oficinas curtas, esse primeiro choque, esses primeiros 10 minutos são críticos para ti, porque você pode perder uma sala inteira ali. Deixa eu fazer uma confissão. Numa das turmas do FAM, há um bom tempo, praticamente antes da aula começar, estava com outros 5 colegas, perguntou a minha opinião sobre o PMBOK, o Guia de Conhecimentos de Gerenciamento de Projetos. Eu fui honesto demais. E perdi praticamente metade da turma por 2 dias. Só porque eu não fui muito simpático na hora de emitir minha opinião sobre um trabalho qualquer. Enfim, os primeiros 10 minutos você deve ser extremamente cuidadoso, mas deve ser extremamente atraente. O seu curso tem que falar com essas pessoas logo no início. O miolo da aula, depois do término da aula, cada um desses momentos de uma aula exige um conjunto de atividades e uma postura um tanto diferente. De forma geral, é a forma como eu fecho esse tópico. Pois bem, retornando. Definido um trabalho, você teria então o desenvolvimento de uma aula, certo? Certo? Não. Seguindo, e se você seguir o que eu sugeri aqui, talvez você tenha que desenvolver 3 aulas. Uma para cada um daqueles níveis. Uma aula no nível Shu, ou seja, no nível Abrace, é uma aula de conceitos, é uma aula de apresentação a uma área, de apresentação a um tema. Depois você tem uma aula Ra, que enfatiza a prática, e é uma configuração totalmente diferente. E repare que no setup da aula, usando esse formatinho do Understanding by Design, você praticamente mudou tudo, apesar do tema ser o mesmo. Os objetivos podem ser diferentes, as evidências com certeza serão diferentes, e o plano de aula, com certeza absoluta, é radicalmente diferente daquele plano de aula para o nível Shu. Você já viu, alguns livros tinham um bom costume, livros da área técnica, de logo na lombada te informar, te avisar, olha, esse livro é nível avançado. Se você não tem o conhecimento prévio, talvez você não tire proveito suficiente. É curioso como que no desenho de aulas, no desenho de alguns cursos, essa informação
falte. Não, é interessante que você fale, peraí, para que serve esse curso? Quais são os pré-requisitos? Mas não só isso, aponte qual é a evolução. Mostre para o seu cliente, para o seu aluno, para o seu colega, o caminho que você desenhou para ele. Você pode tratar essas 3 pecinhas, Shu, Hari, como um mesmo pacotinho. Tá? Mas é importante você se lembrar que as desenvolveu de uma forma separada porque são, de fato, aulas diferentes. E como desenvolvemos essas aulas? Como a gente sai do trabalho até lá? No mundo do design instrucional, há uma figurinha comum, conhecida como ADDIE ou ADIE, de análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Esse carinha vem dos Estados Unidos, como quase tudo que está aparecendo aqui, e foi apresentado ali em meados dos anos 70. É um dos modelos mais comuns. E quando eu apresentei aquele artigo na semana passada, um artigo que tinha o mesmo título dessa aula, eu já adiantei ali um pré-conceito. O ADIE é legal, olhando ele em alto nível, é lógico que a gente precisa dessas etapas de análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação, mas ele carrega um ranço, e aí o termo preconceito, de ser um pensamento muito linear, né? Para quem é do mundo de desenvolvimento de sistemas, a gente costuma chamar esse raciocínio de cascata, do inglês waterfall. E qual é o principal problema? A avaliação está muito distante da análise. Repara que você pode desenvolver um esforço descomunal para desenvolver uma aula, desenvolver um curso, e só lá no finalzinho descobrir que aquela aula não estava bem desenhada. Olha quanta grana, quanto tempo você já gastou até jogar a sua aula em teste. Bom, é lógico que muita gente antes da gente descobriu que isso estava falho e começou a propor uma série de alterações no modelo. E dessas alterações foram nascendo várias sugestões. Quando eu falei que ia destacar alguns dos principais métodos, algumas tendências, se você fizer busca por qualquer um desses nomes, você vai achar uma série de referências. Uma colega nossa, a Flávia, que é designer de São Paulo, perguntou exatamente sobre esse SAN, se ele não seria uma evolução, se ele não seria muito superior ao ADIE. Flávia, com certeza ele é superior, aliás, como todos os outros são superiores àquele raciocínio original de um pensamento bastante linear. Nos dias de hoje, que o mundo do design instrucional não cometa o mesmo pecado que foi cometido no mundo do desenvolvimento de sistemas. Lá em desenvolvimento de sistemas, mesmo passado tanto tempo, cerca de 17 anos, nós ainda vemos muito dogma, muita gente defendendo um método ou uma metodologia, quase como se estivesse defendendo uma religião. Isso não pode existir. O profissional moderno, o profissional do século XXI, sabe que quanto mais métodos e ferramentas ele dominar, melhor. Ele sabe que a qualidade das suas ferramentas é tão importante quanto a quantidade, porque em cada cenário ele pode encontrar uma situação diferente e aquela ferramenta pode se mostrar mais adequada num e não em outro cenário. Eu não estou falando aqui que você vai ter que estudar milhões de métodos, mas não seja dogmático, não fique defendendo algo como se fosse, escrito em pedra. Nada aqui é escrito em pedra, e por isso eles ganham versões 1.0, 2.0, 3.0 e assim por diante. Tá? Eu não uso nenhum desses na minha proposta. Eu, há muito tempo, aprendi que o Scrum me educa, o Scrum me disciplina. Eu utilizo ele para coisinhas do dia a dia. Utilizo ele em diversos cenários. O Scrum é um jeito de pensar e ele nos lembra constantemente que somos humanos e como tais nós vamos errar. É baseado nessa proposta do Scrum que quando você vai desenvolver qualquer projeto de aprendizagem, você começa bem pequenininho. Você desenvolve uma aula, separa um tema e desenvolve aquela aula e dá a cara a tapa. Faz o que eu estou fazendo exatamente agora. Essa aula que vocês estão vendo é, de certa forma, a primeira vez que ela é apresentada com essa configuração. Eu estou dando a cara a tapa. E vai ser a sua reação, vai ser o seu feedback que vai me alimentar para, num próximo ciclo, no Scrum, esses ciclos, essas iterações, se chamam sprints, para que no próximo sprint essa aula seja um tanto melhor. Ou seja, já foi colocado que a melhor forma e a forma mais eficaz de aprender é ensinando. Mas você tem que ter canais abertos para receber esse feedback.
E o Scrum, ele te obriga a receber esse feedback. E por isso que a construção de qualquer tipo de projeto, mas particularmente projetos de aprendizagem, é muito favorecida por essa filosofia do Scrum. Mas, reparem, ele não serve só para a criação. Aliás, ele nem é tão mais útil assim na criação. Já já eu explico essa colocação. Quem já tem alguma afinidade, ou quem já passou por perto do Scrum, sabe que tem ali algumas terminologias, uma distinção bem clara de papéis, falando do PO, ou dono do produto, do time, e do Scrum Master. Eu não espero entrar nesse tipo de detalhe nessa aula. O que eu vou colocar é só uma provocação. Que acha que o PO, o dono do produto, quando você está falando de design instrucional, talvez o cara que está pagando pelo curso, no contexto de uma grande empresa, ou é o designer, ou é o conteudista. Lê do engano. Se você está falando de um projeto de aprendizagem, e se o teu principal alvo é ensinar alguém, o dono é esse alguém que vai aprender. Ele é o dono do produto, ok? Essa é a interpretação, é a leitura que eu coloco do Scrum. Retornando, repara que ao montar essas pecinhas, que eu chamo de aulas, por falta de um termo melhor, lá fora está muito comum o termo Learning Object, ou objeto de aprendizagem. Só que esse termo, infelizmente, ele está muito vinculado à parte tecnológica, a você desenvolver componentes e desenvolver esses objetos, visando principalmente o ensino à distância e o ensino assíncrono. Definitivamente, vocês já devem ter percebido que esse não é o enfoque aqui. Aliás, eu não falei de tecnologia até agora. Quando você desenvolve uma aula, se preocupe com o conteúdo da aula. Essa é a sua primeira preocupação. E a partir do momento em que você vai desenvolvendo essas pequenas peças, essas pequenas aulas, você desenvolve o seu portfólio, você tem a sua carteira. Depois, é fácil trabalhar com essa carteira, por exemplo, para configurar um curso, ou para configurar uma oficina, ou para configurar uma microaprendizagem, por exemplo, uma aulinha dessa que possa ser entregue de forma assíncrona, online, e que não dura mais do que 3 minutos. Todas essas possibilidades existem. Mas onde que começa tudo? Lá atrás, analisando o trabalho, desenvolvendo a sua aula. A tecnologia, a distribuição, nós temos infinitas possibilidades. E depois configurar uma aula para determinado canal, por exemplo, eu quero que essa aula seja entregue online e ao vivo pela internet. Essa outra não tem jeito, ela tem que ser no encontro presencial. E assim por diante. Mas você pode fazer versões diferentes de uma mesma aula. Mas o mais importante, aquele conteúdo foi desenvolvido. Quando a gente olha para esse conjunto, no Scrum, a gente dá o nome de backlog para esse cara. Né, o backlog de um produto, só para voltar num outro termo lá daquela seara, lá do Scrum. Retornando, você pegou essa aula e agora vai apresentar a aula. Você usou o Scrum para criá-la. Que tal utilizar o Scrum também para conduzi-la? Essa é outra sugestão. E, de certa forma, por experiência própria, o Scrum para conduzir a aula é ainda mais legal. Por quê? Ele já traz embutido, de nascença, os mecanismos que você precisa para programar bem aquela aula, para combinar aquela aula logo na abertura com todos os seus alunos, e depois, ao término de uma aula, ou de um trecho, ou de um tópico, fazer toda a validação necessária de uma aula. Enfim, o Scrum é uma pecinha que combina com o design instrucional, e combina não só no trabalho de design propriamente dito, mas também naquilo que o ADE chama de implementação e avaliação. Por falar em avaliação, no contexto de uma empresa, como essa avaliação deveria se dar? Medindo o resultado de um treinamento. Ou seja, qual o retorno eu tive sobre o investimento, no investimento que eu fiz em contratar o Paulo para vir aqui dar um curso de análise de negócios? É curioso como pouquíssimas empresas fazem essa avaliação. A gente, enquanto prestador de serviço, não tem muito o que fazer, mas fica do lado de cá morrendo de curiosidade de conhecer. Isso não é uma particularidade do Brasil, não, tá? Pesquisa recente da McKinsey mostra que lá nos Estados Unidos, mais de 80% das empresas não faz esse tipo de avaliação. Ou seja, apesar de gastar bilhões de dólares em treinamento por ano, elas não vão correr atrás para saber que tipo de retorno aquele treinamento deu. Se você é um designer, se você é um instrutor, ou um professor, ou uma pessoa do RH, comece a se preocupar com isso, caramba, vamos correr atrás desses números, interessa a todo mundo. Só que reparem que esse resultado, o retorno sobre o investimento, pode estar muito deslocado no tempo, ele pode demorar um pouquinho para se realizar.
O que a gente mede antes disso? A aplicação. Se as pessoas que participaram daquele curso, daquele treinamento, de fato colocarem em prática aquilo que elas aprenderam. É outra dificuldade imensa que eu tenho. Por incrível que pareça, em toda a turma fechada que eu fecho, que eu vendo, eu ofereço essa extensão do treinamento para ocorrer entre 15 ou 30 dias após o treinamento. Metade dos meus clientes abre mão. Ou seja, eles não querem nem conferir se aquelas pessoas que participaram do treinamento estão de fato aplicando aquilo. E caramba, como eu vou medir resultados se eu não sei nem se a pessoa está aplicando? Bom, para a pessoa aplicar, ela tem que ter aprendido. E essa aqui é uma medição que a gente pode fazer em sala de aula. Aqui é uma outra coisa curiosa. Muitas empresas não fazem essa medição. Simplesmente ignoram que deveriam fazer a medição. Você, enquanto instrutor e designer, tem as suas limitações, mas tem a sua obrigação de fazer esse tipo de teste no decorrer da aula, em tempo real, se possível. E no primeiro nível, nós temos a reação, ou seja, o retorno sobre as expectativas. Esse é o primeiro passo. O aluno tem que ter percebido que aquela aula foi de fato relevante, que aquele conteúdo que lhe foi apresentado, que aquelas sugestões são de fato aplicáveis. Esse é o primeiro nível. Esse aqui é um modelinho, um modelo em 4 níveis do Kirkpatrick. Talvez em design instrucional seja o modelo de avaliação mais conhecido, mais difundido. É lógico que é fácil incorporá-lo, apesar de, como eu acabei de dizer, ser muito difícil aplicá-lo, principalmente quando você está no papel de um prestador de serviço. Para quem é aí de RH, de desenvolvimento de talentos, talvez tenha recebido uma boa sugestão da minha parte. Paulo, você estava falando de Scrum agora há pouco e começou a falar de modelo de avaliação, que um tem a ver com o outro. Tudo. O Scrum traz, ao término de cada sprint, de cada iteração, 2 reuniões. A primeira é chamada reunião de revisão. E na reunião de revisão, o que nós estamos buscando é eficácia, ou seja, se nós fizemos a coisa certa. A outra reunião é chamada de retrospectiva, e ela também ocorre ao término de um sprint. No nosso contexto, o término de sprint pode ser o término de uma aula, ou de um módulo dentro de uma oficina. Você pode quebrar esses sprints da forma que for mais adequada. Só não espero que você quebre o sprint depois de um curso de 40 horas, por favor, não. Se o teu curso tem 40 horas, o ideal é que você tenha sprint de, se muito, de 4 em 4 horas, ok? E assim, ao término de cada sprint ou de cada iteração, você tem essas 2 reuniões. São 2 testes que você vai executar. O primeiro, a revisão. Fizemos a coisa certa? E o segundo, a retrospectiva. Fizemos do jeito certo? Reparem que a retrospectiva são os participantes, os alunos e o instrutor se avaliando. O que nós fizemos de legal nessa aula? O que ela teve de legal? O que ela não teve de legal? O que a gente deve repetir numa próxima aula? O que a gente não deveria repetir? Esse é o espírito do Scrum. Isso está embutido no Scrum. Quando você fala que utiliza o Scrum, você está automaticamente adotando esse cerimonial. E uma parte super significativa do seu cerimonial é exatamente esse ciclo de feedback que mostra uma preocupação explícita e clara com a aprendizagem. Eu citei há pouco que na revisão nós buscamos eficácia, e está aqui, é um trechinho. E na retrospectiva nós buscamos a eficiência. Fizemos do jeito certo? A questão que fica em aberto, retornando a essa definição original do design instrucional, até que ponto a aula foi atraente. O meu compromisso com vocês era falar sobre isso. Se passaram 48 minutos, e eu acho que faltou um desses temas para conversar com vocês, né? O que é que torna uma aula inesquecível? Releia essa questão, porque eu achei muito curiosa quando eu fui reler isso depois. Uma aula muito ruim pode ser inesquecível também. Não é disso que a gente gostaria de falar, de uma aula muito ruim. Mas o que para você, do seu ponto de vista, faz com que uma aula seja inesquecível? E talvez a pergunta mais importante do que essa, que ela seja de fato eficaz, que ela tenha sido aplicada. Quais critérios você usa? Aqui a gente poderia entrar numa conversa que duraria horas, e tenho certeza que essa conversa seria muito boa. Eu costumo usar 3 fatores principais. Primeiro, ela foi de fato relevante para ti? Essa aula, esse nosso papo, nesses 50 minutos, o que você ouviu, o que eu mostrei, foi de fato relevante para ti? Segundo,
ela foi instigante, deixou mais curioso? Tão logo a gente termina essa nossa conversa, o que você vai fazer? Será que você já vai entrar na internet e buscar por algumas dessas coisinhas que eu citei? E o terceiro ponto, se a gente principalmente estiver falando de um treinamento profissional, ela é aplicável no seu contexto. Isso que eu falei aqui é uma viagem danada, ou você de fato vai conseguir aproveitar parte dessas ideias e aplicar no seu trabalho de design, aplicar no seu próximo projeto. Uau! Exatos 50 minutos, e eu citei ali provavelmente uma dezena de livros, eu não parei para contar. Mas dois deles, tem dois aqui que não foram citados no decorrer da aula, mas que influenciaram demais esse meu trabalho. O livro do Salman Khan, o criador da Khan Academy, e é um livro muito legal e não é voltado só para professores, e só para quem cuida de escola. E o livro do Ken Robinson é um abridor de latas mesmo, libertando o poder criativo. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar no Ken Robinson, busca no TED, ou busca no YouTube por esse nome, e assista a palestra que ele ministrou no TED, exatamente com o conteúdo desse livro. Assista e depois me diz o que você achou. Mas são duas últimas dicas que eu não poderia deixar de fora depois de citar mais de uma dezena de livros. Eu sei que nessa sessão e nesse momento tem gente que já quer desligar, vai correr atrás, talvez tenha um joguinho de futebol, talvez tenha uma outra manifestação para participar. A esses que nos deixam, eu já vou deixar o meu abraço, o meu muito obrigado pela participação. Estão aqui os meus canais de contato, e eu queria colocar para vocês o seguinte: entre amanhã e depois vocês vão receber 3 presentinhos de grego. O convite para fazer uma avaliação desse treinamento, e eu preciso muito do seu feedback, ok? Vocês vão receber essa apresentação com alguns slides adicionais que detalham uma ou outra parte desse conteúdo. Vocês vão receber por e-mail. E o terceiro presentinho, talvez, se a aula tiver ficado legal, um endereço para acessar essa aula gravada e depois rever alguns pontos. Tá? São os 3. Eu acho que o Leandro vai me lembrar que existe um quarto presentinho, mas aí ele vai ser surpresa. Vamos lá para a sessão de perguntas e respostas. Aliás, deixa eu voltar, não fiz isso a aula toda. Esse endereço bit.do/opa14 é um convite para a primeira edição do OPA na cidade de São Paulo. Acontece num sábado, o dia inteiro, dia 1º de abril. Ok? Esse é o endereço, bit.do/opa14. Vamos lá para algumas perguntas dos nossos colegas. O Rodrigo Vasconcelos, Xará, e eu sei que ele é de Niterói, Rio de Janeiro. Assim, Rodrigo, o jeito que eu apresentei o Job Subdone aqui é a mesmíssima sequência de uma história de usuário que a gente tem lá no Scrum e nos métodos ágeis. E eu fiz isso por querer, tá? Uma pergunta do colega Jean. Quanto tempo, Jean? Um abração para ti. Jean Strelesc, de São Paulo também. Quais são as possíveis considerações sobre ter na mesma aula os 3 estágios, Shu, Hari, sabendo que o Shu será um balizador de conhecimento inicial? Jean, eu só espero que o tema não seja muito grande, muito complexo, porque é muito difícil combinar isso numa mesma aula. Mas do que a gente está falando? De uma aula de 50 minutos? Se for esse o teu caso, eu acho muito difícil, é muito limitado. Quando a gente lida com uma oficina maior, pelo menos com carga horária de 8 horas, aí sim, talvez seja até uma obrigação acomodar os estágios Shu-Hari. Numa mesma aula, insisto, tomara que o tema seja relativamente pequeno. Agora uma pergunta do Raul, não sei onde ele está. O aluno como PO deve guiar as reuniões de revisão e retrospectiva, certo? Não necessariamente, Raul. Vamos esquecer um pouquinho essas regras, essas imposições, quem guia tal reunião. Você, enquanto instrutor, você é também facilitador. Se você está lidando com uma turma já bem madura, nada impede que eles definam tanto a pauta quanto o ritmo dessas reuniões. Mas eu não vejo como o facilitador ficar de fora dessa de alguma maneira. Tá, Raul? Espero ter respondido. Outra do Rodrigo. Design Thinking é uma boa fonte para trabalhar feedback, retrospectiva.
Sim, Rodrigo. Sim, mas eu não sei se era uma pergunta ou se eu estou perdendo uma parte do que foi colocado. Mas sim, só toma cuidado, tem tanta coisa que cabe hoje em design thinking, mas tanta coisa que cabe ali, que fica até difícil avaliar sobre o que você está falando, tá? Mas, sim, é uma boa fonte de consulta e preciso dizer, influenciou também uma parte desse trabalho de desenvolvimento, não só dessa aula, como também da OPA, da Oficina de Projetos de Aprendizagem. Ah, tá, era um comentário do Rodrigo e não uma pergunta. Me indica aqui o nosso prezado moderador Leandro. Leandro, enquanto não aparece outra, deixa eu tentar responder algumas que vieram na ficha de inscrição. A Jaqueline, que é publicitária de São Paulo, pergunta como criar um curso online que retenha alunos. Jaqueline, sinceramente, eu espero que essas minhas sugestões tenham feito sentido para ti. Não só daquele metamodelo de se preocupar em mostrar o nível de evolução, a busca do fluxo, mas também a preocupação em desenhar essas pecinhas e que cada pecinha, cada mínima aula, tenha elas 5, 50 ou 500 minutos, mas que todas elas tenham um objetivo bem claro, evidências bem claras. Eu não sei se você leu lá no modelo, mas quando a gente fala de evidências, Jaqueline, nós estamos falando até do aluno ter condição, saber como ele vai refletir sobre aquela aula e fazer uma autoavaliação. Tem uma outra pergunta bem legal do Paulo, que é professor e designer instrucional também de São Paulo. E Paulo, eu reparei e fiz essa mesma confusão que você há um bom tempo, que o design instrucional, de certa forma, teria sido criado para falar de educação à distância. E isso não é verdade, tá, Xará? Design instrucional é design instrucional. Se a sua aula vai ser entregue à distância ou numa sala de aula, isso vem depois. Mas a essência do design instrucional é para desenvolver aula. Tá? Então, não faz sentido falar de design instrucional só para EAD ou só para sala de aula e assim por diante. Aliás, quando você fala de aprendizagem mista, é bem legal que a gente preste atenção nisso, né, no blended. Repara no que eu estou fazendo agora. Eu estou entregando para vocês uma boa parte de teoria. Boa parte dos meus cursos hoje, inclusive o FAM, a parte teórica eu estou entregando pela web. Isso otimiza não apenas custo para todo mundo, mas otimiza tempo também. Repare, eu estou no interior de Minas, eu tenho alunos do Brasil todo. Fazer com que essas pessoas se desloquem para uma capital qualquer para ficar 2 ou 3 dias numa oficina é uma coisa. Mas se você conseguir entregar uma parte via web, principalmente a parte teórica, deixando umas boas provocações, quando você promover um encontro presencial, repara o quão produtivo aquilo pode ser. Isso lá fora é chamado de flipped classroom, ou aula invertida. Isso é sugerido até para as nossas escolas tradicionais, de nível fundamental e médio. Parar com essa história de dever de casa e inverter as coisas. Você entrega a teoria antes para os alunos, e de uma forma que eles possam acessar essa teoria a qualquer hora, em qualquer canal, seja no tablet, num celular, não importa, e o encontro em sala de aula é para trabalhar, é para praticar e praticar. Essa é uma boa ideia, e eu tento adotar isso já há algum tempo em todos os meus treinamentos. Bom, não temos mais perguntas, atingimos exatamente 58 minutos de aula. Eu novamente queria agradecer pela presença, pela paciência, e insisto, eu conto com seu feedback sobre essa aula. O formulário segue por e-mail, junto com alguns brindezinhos. Eu espero reencontrá-los e espero principalmente conversar bastante sobre esse tema. Uma boa noite, um bom descanso a todos, até mais.